Lancaster Enterprises. 52º andar. Uma fortaleza de vidro, concreto e poder. O silêncio aqui é uma ordem. O tempo tem valor. E sentimentos. Não tem lugar. O elevador abriu com um som sutil, quase tímido demais para o lugar. Aurora deu um passo hesitante para fora, o salto fino ecoando contra o chão de mármore como um grito nervoso. A recepcionista, maquiada como se fosse capa de revista, nem levantou os olhos do monitor. Só apontou com o queixo em direção ao fim do corredor envidraçado. Última porta. Ele está te esperando. Ele. Dante Lancaster. O nome que tinha virado lenda urbana no submundo dos milionários. Um CEO que valia mais do que o PIB de alguns países, e que, segundo rumores, tinha um coração feito de titânio, e metade da alma vendida a negócios. Aurora ajeitou a blusa que não era dela, emprestada da prima. O cabelo estava num coque desajeitado. O blazer, um número maior. Mas o olhar, esse estava afiado. Ela não estava ali para implorar. Estava ali para escutar. E, se necessário, recusar com classe. Bateu a porta. 2 vezes. Entre. A voz veio firme, grave, seca. Aurora abriu. E ali estava ele. De pé, de costas para a cidade, diante de uma parede de vidro. A paisagem de arranha-céus parecia um fundo falso perto da imponência daquele homem. Terno preto sob medida. Ombros largos. Mãos cruzadas nas costas. O rosto virado de leve, mas o suficiente para ela sentir o impacto do olhar. Direto, intenso, desconcertante. Dante Lancaster parecia saído de um filme noir. Só que mais perigoso. Senhor Lancaster. Ela disse, tentando manter o tom neutro. Você está 5 minutos atrasada. Ele respondeu, ainda sem olhar de verdade para ela. Aurora respirou fundo. E você não sabe cumprimentar ninguém. Estamos quites. Agora sim, ele se virou. Devagar. Como se analisasse uma peça rara em um leilão. Ela era bonita. Mas não daquele jeito comum. Tinha força no olhar, um orgulho que se vestia de sarcasmo e um jeito de quem sobreviveu a muita coisa. E ainda se manteve em pé. Sente-se, por favor. Ele disse, indicando a poltrona diante de sua mesa. Aurora se sentou. Cruzou as pernas. Fingiu uma confiança que quase vacilava sob o peso daquele ambiente asséptico e daquela presença quase opressora. Ele se sentou também. As mãos entrelaçadas, o relógio caríssimo brilhando sob o punho da camisa. O silêncio durou tempo suficiente para incomodar. Então ele falou. Frio. Objetivo. Sem floreios. Preciso de uma esposa. Ela piscou. Desculpa. Um contrato. 1 ano. Casamento legal. Você, eu, papéis assinados, aparições públicas, vida sob controle. Ao final, uma quantia suficiente para reescrever sua história. Aurora deu uma risada curta. E você achou que era romântico chamar uma mulher pro seu escritório e oferecer um contrato de casamento? Isso é ridículo. É funcional. Ele rebateu. Não tenho tempo para jogos emocionais. Preciso atender uma cláusula do testamento do meu avô. Só poderei assumir a presidência definitiva da Lancaster se estiver casado até o final do trimestre. Não confio em ninguém. Você foi indicada por alguém confiável. Então, aqui estamos. Você está falando de casamento. De uma vida. De uma mulher. Como se fosse uma assistente virtual. Ela disse, descrente. E você não está exatamente em posição de recusar. Está? E aí foi como um soco. Aurora sentiu o rosto arder. Ele sabia. Sabia das dívidas. Do emprego que ela perdeu. Da avó doente. Da faculdade da irmã. Sabia de tudo. Como? Investigou minha vida? Ela sussurrou, irritada. Eu invisto com estratégia. E você é um investimento temporário. Ele respondeu, seco. Ela se levantou. A mão trêmula de raiva. Foi até a porta. Quase foi embora. Mas então, parou. E virou. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que por um segundo ridículo, eu considerei. Ele não disse nada. Aurora andou de volta até a mesa. Olhou nos olhos dele. O que exatamente você espera de mim nesse contrato? Aparências.
Descrição. Presença. E silêncio. Sexo. Só se desejar. Ela arregalou os olhos. Você acha que alguém vai se casar com você sem te odiar primeiro? Eu não preciso ser amado. Preciso de um nome no contrato. Pois bem, Sr. Lancaster, talvez você tenha encontrado alguém que odeia o bastante para topar. Silêncio. Longo. Ele encarou. Ela sustentou. Duas forças em colisão. E naquele momento, algo invisível se formou. Um pacto. Uma guerra. Um começo. Apareça na sexta-feira, 14 horas. Sala do jurídico. Não mais, não menos. Ele disse. E se eu não aparecer, você nunca mais ouvirá meu nome. Ótimo. Ela disse. Ou lamentará para sempre. Ele completou. Aurora saiu. Coração martelando. Ódio e alívio se misturando. Mas ao fechar a porta, soube de uma coisa. Nada na vida dela seria o mesmo depois de Dante Lancaster. O relógio na parede marcava 11 horas e 27. Mas para Aurora, parecia que o tempo estava parado. Sentada na beira do sofá velho, ela segurava a caneca de chá já frio entre as mãos, sem nem perceber. O líquido tremia na cerâmica como seu coração tremia no peito. Em cima da mesinha de centro, estavam todos os motivos para fugir. As contas vencidas, algumas já em vermelho. A receita da farmácia com os remédios da avó, escritos em letras tremidas. E a carta da universidade da irmã, pedindo matrícula até o fim do mês. E no meio de tudo isso, um envelope preto, com o brasão dourado da Lancaster Enterprises. A proposta de casamento. Aurora suspirou fundo. Fechou os olhos. Lembrou do olhar dele. Frio, intenso, sem promessas. Mas, verdadeiro. Dante não a enganou em nenhum momento. Não prometeu flores, nem amor, nem contos de fadas. Só o que ele ofereceu foi um contrato. E poder. E mesmo assim, por alguma razão ridícula que ela não entendia, havia algo nele que fazia seu coração correr em círculos como um cão atrás do próprio rabo. Ela se levantou. Foi até o pequeno quarto. Abriu o armário quase vazio. Escolheu o vestido menos amarrotado, um blazer que ainda tinha cheiro de naftalina e amarrou o cabelo com um grampo improvisado. Olhou-se no espelho. A imagem refletida parecia de alguém que estava indo assinar um pacto com o diabo. Talvez estivesse. Mas, por dentro, uma voz sussurrava. Não é o fim. É o começo. Pegou a bolsa. Saiu sem dizer nada para ninguém. Às 13 horas e 52, ela atravessou a recepção envidraçada da Lancaster. A recepcionista arregalou os olhos, surpresa. Está, de volta. Aurora sorriu de canto. E com tempo de sobra. Entrou no elevador. O som dos andares subindo parecia um tambor. 36. 42. 51. 52. As portas se abriram. O mesmo corredor frio, o mesmo silêncio que cortava o ar. Mas dessa vez, ela andava como quem sabia onde pisa. Como quem já caiu e se levantou 1000 vezes. Bateu a porta. 2 vezes. Entre. Veio a voz de dentro. Ela entrou. E lá estava ele. Impecável. De pé. Um deus grego engravatado. Mas dessa vez, com algo nos olhos. Um leve interesse. Achei que você não viria. Ele disse. Achei o mesmo de mim. Ela respondeu. Dante deu um passo à frente. Entregou um papel. Leia. Assine. Ninguém te obriga a nada. Mas se assinar, eu vou cumprir tudo o que prometi. Ela leu. Devagar. Cada cláusula. Cada exigência. Sem interferências emocionais. Ela murmurou, lendo em voz alta. Que poético. E necessário. Ele rebateu. Aurora ergueu os olhos e disse. E se eu quebrar essa cláusula? Ele se aproximou. Bem perto. O perfume dele era uma ameaça envolta em tentação. A única regra que importa é que você mantenha o controle. Ela sorriu. Eu sempre perco o controle nos momentos errados. Assinou. Ele pegou o papel. Dobrou. Guardou. Sexta-feira. 9 horas. Cartório. Um motorista vai te buscar. Ela fez menção de sair, mas virou-se na porta.
Tem certeza de que sabe com quem está se casando? Dante respondeu sem piscar. Não. Mas tenho certeza de que você também não sabe com quem está se casando. E Aurora saiu. Coração em chamas. Mente em guerra. Agora era oficial. Ela era a futura senhora Lancaster. Aurora encarava o vestido pendurado na porta do armário como se fosse uma sentença. Era branco, mas não inocente. Minimalista. Elegante. Nada de rendas ou babados. Só tecido que caía como água e revelava cada curva sem precisar mostrar pele demais. Casar com um CEO bilionário e frio. Quem diria que esse era o destino reservado para mim? Ela murmurou, enquanto ajeitava os grampos no cabelo em frente ao espelho quebrado do banheiro. O reflexo mostrava uma mulher que não reconhecia mais. Era ela, sim, mas mais firme, mais madura, menos menina, mais tempestade. A maquiagem foi feita por uma profissional que Dante contratou. Uma mulher de sotaque francês e mãos tão leves quanto palavras afiadas. Nada muito romântico, ela disse. Você não está casando por amor, Cherie. Então vamos de poder. Olhos de rainha. Boca de desafio. E assim foi. Sombra marrom acinzentada. Delineado preciso como uma faca. Batom vinho escuro. Aquela boca não ia sorrir. Ia lançar feitiços. Do lado de fora, o carro preto já aguardava. O motorista estava de terno e luvas. E nem ousou encará-la de frente. Só abriu a porta com um discreto senhorita. Aurora entrou. Enquanto o carro se afastava do bairro humilde onde cresceu, ela olhava pela janela e pensava: o que eu tô fazendo? Mas já era tarde para dúvidas. Agora o nome dela ia virar manchete. Ia virar contrato. Ia virar escândalo, talvez. Dante estava sozinho na sala do cartório. De terno escuro, gravata perfeitamente alinhada. Rosto impassível. Mas o pé batendo no chão denunciava algo mais. Impaciência. Ela não vem. Murmurou um dos sócios que assistia de longe, com um sorriso sarcástico. Dante apenas lançou um olhar cortante. Ela vem. Afirmou. Como quem não tem dúvida. Como quem está acostumado a fazer o mundo girar na palma da mão. E então, ela chegou. Quando Aurora entrou na sala, o mundo pareceu parar. Não teve música. Não teve tapete. Mas teve um silêncio reverente. Ela andava como uma deusa exilada. Fria, bela, intocável. O vestido deslizava pelo chão. O salto ecoava como um anúncio. E os olhos dela estavam cravados nos dele. Dante sentiu o ar escapar dos pulmões. Por um segundo, se odiou por ter permitido isso acontecer. Porque ninguém devia ser tão linda no momento que não era por amor. Mas ali estava ela. E ele soube. Era tarde para voltar atrás. Você aceita Aurora Lima como sua esposa contratual? Perguntou o juiz, com um leve sarcasmo na voz. Aceito. Dante respondeu sem hesitar. E você, Aurora? Ela olhou para ele. Por um instante, pensou em dizer não. Mas então sorriu. Um sorriso sutil, perigoso. Aceito. Canetas deslizaram. Documentos foram assinados. Flash de um fotógrafo exclusivo. E assim, Aurora Lima virou Aurora Lancaster. Ao saírem da sala, os dois se mantiveram lado a lado, mas sem se tocarem. Dante se inclinou e murmurou no ouvido dela. Agora você é minha. Mas isso você já sabia. Ela respondeu sem olhar para ele. E você também é meu. Só ainda não percebeu. O salão reservado no hotel mais exclusivo da cidade era pequeno, elegante e sufocante. Lustres de cristal iluminavam taças de espumante, arranjos florais exuberantes e convidados que não estavam ali para comemorar. Estavam ali para espiar, julgar e, no mínimo, cochichar. Aurora entrou com Dante ao lado, braço dado, coluna ereta, um sorriso pintado no rosto como armadura. Ela sentia os olhos em cima de si como lâminas. Cada passo era uma dança entre a falsa simpatia e a pura provocação. Essa é a nova senhora Lancaster. Casou por amor ou por extrato bancário? Dizem que ela era garçonete. Os cochichos não eram ditos em voz alta, mas Aurora ouvia todos. Porque uma mulher aprende a ler olhos antes de aprender a ler livros. Selena,
A ex quase noiva. Vestido vinho, pele dourada, um sorriso de quem morde e sopra. Dante, que surpresa te ver casado. Disse ela, com uma taça na mão e veneno na outra. Ele apenas ergueu a sobrancelha. Aurora, mais rápida, sorriu com doçura. Oi, Selena. Você é a ex-namorada ou só a ex-esperança? Selena abriu um sorriso forçado, mas os olhos queimaram. Nossa, que espirituosa! Vocês vão ter tanto assunto, quando ele voltar a dormir no próprio quarto. Dante então se inclinou, sem largar o braço de Aurora, e disse: A única cama que eu conheço agora tem o perfume da minha esposa. Mas obrigada por aparecer. Foi divertido. Aurora queria rir alto. Mas não. Só sorriu e ergueu a taça como quem brinda a derrota da outra. Ariana, herdeira e escorpião. Ela nem é do nosso meio. Vai se perder. Cochichou Ariana para uma amiga. Mas Aurora ouviu. Porque cobra cochicha alto quando quer ser ouvida. E então, pegou uma bandeja, serviu 2 taças de champanhe e foi direto até elas. Pra você. E pra sua inveja. Disse, entregando uma taça para Ariana. Se quiser, posso ensinar a fingir classe. Você tá precisando. Dante se aproximou por trás e murmurou. Você tá se divertindo com essas cobras? Aurora respondeu sem virar. Não mais do que elas se divertem tentando me picar. Mas eu sou antídoto, querido. Ele segurou sua cintura, discretamente. Você tá começando a me dar medo. Era essa a ideia desde o começo. Sussurrou, com um sorrisinho. Em meio ao som discreto do piano, olhares e brindes, alguém propôs um discurso. E Dante, o CEO frio e calculista, que nunca abre a boca em eventos sociais, surpreendeu. Pegou o microfone. Obrigado pela presença de todos. A maioria de vocês está aqui por interesse. Alguns por obrigação. Outros, por pura curiosidade. Risos tímidos. Mas hoje não é sobre vocês. É sobre a mulher que agora carrega meu sobrenome. Olhou para Aurora. Aurora é a mulher mais corajosa que já conheci. Não pelo que diz, mas pelo que silencia. Silêncio absoluto no salão. Ela aceitou entrar no mundo que não era dela. E fez dele o próprio palco. E se alguém tiver dúvidas sobre sua posição, pode perguntar para mim. Porque eu não tenho mais nenhuma. Aurora sorriu. Mas por dentro, o peito dela explodia como fogos em silêncio. Ele não disse te amo. Mas Dante Lancaster acabará de anunciar, diante das víboras, que ela era intocável. E isso valia mais do que qualquer jura de amor. O carro preto deslizou pelas ruas iluminadas como um predador noturno. Silêncio. Nenhuma palavra trocada desde o brinde. Aurora mantinha o olhar fixo na janela, o reflexo da cidade dançando nos olhos dela. Dante estava quieto, mas não calmo. Chegaram na mansão. Portões de ferro, mármore frio, segurança em cada canto. Mas, quando entraram e a porta se fechou atrás deles, o ar mudou. Quer tirar logo o vestido? Ou vai me ignorar até o café da manhã? Ele soltou, largando as chaves sobre a bancada. Aurora virou-se devagar. O olhar dela cortava como faca quente. Você tá acostumado com bonecas de luxo. Eu não sou uma. Não quero que seja. Então para de tentar me moldar. Eu não sou parte do seu mobiliário, Dante. Não sou um troféu. Ele se aproximou devagar. 1 passo. 2. Como um predador que estuda a presa. Mas dessa vez, ele era quem estava no fio da navalha. Você quer fugir? Talvez. Ela desafiou. Ótimo. A voz dele saiu rouca, contida. Mas não sem isso. E foi ali. Sem aviso. Ele a puxou pela cintura e colou seus lábios nos dela. Não foi um beijo gentil. Foi um beijo de guerra. De tudo que eles não disseram. De tudo que escondem. De tudo que talvez sentem. Ela tentou resistir. 1 segundo, 2. Mas o corpo traiu. As mãos foram parar no peito dele, depois no pescoço, depois nos cabelos. E ali, no meio do hall gelado, os dois pegavam fogo. Até que ela o empurrou. Leve. Mas firme. Isso,
Não muda nada. Sussurrou, com a respiração entrecortada. Ele passou a mão nos lábios, ainda ofegante. Sorrindo, daquele jeito cínico que ela odiava. E amava. Não muda nada. Ele murmurou. Veremos. Aurora se virou, subiu as escadas sem olhar para trás. Mas no último degrau, ela parou. Olhou por cima do ombro. Boa noite, marido. Ele ficou ali, imóvel, mas por dentro, explodindo. E se um contrato de casamento for o começo de algo muito maior do que ambos estão prontos para aceitar? Continua no próximo episódio.